Oi, meu nome é Bárbara, eu sou aluna do segundo período do curso de Tecnologia em Radiologia da UTF-PR e eu faço a matéria de Anatomia Humana 2 com a professora Kátia Prospinho, que comanda o projeto Estímulo. Na primeira parte do meu trabalho sobre o funcionamento dos neurônios, eu falei um pouco sobre o nosso sistema nervoso e também falei alguns detalhes sobre os neurônios. Nessa parte, eu irei estar falando mais sobre o funcionamento deles. Então, vamos começar. Como previamente estabelecido, neurônios funcionam recebendo e repassando informações de um para o outro. Isso ocorre por meio de um fenômeno chamado impulso nervoso. O impulso nervoso, também chamado de potencial de ação, é o fenômeno eletroquímico responsável pela transmissão de informações entre as células do sistema nervoso. Para entender o funcionamento dos neurônios, é preciso, primeiramente, saber como esse impulso é formado. O neurônio é uma célula polarizada. Seu interior, contendo em maior quantidade de íons potássio, possui uma carga elétrica de menos 70 mV, que é considerada negativa quando comparada ao espaço externo à célula, que possui maior concentração de íons sódio. Essa diferença de carga recebe o nome de potencial de repouso. Enquanto o neurônio estiver dentro dessa faixa de carga, não haverá impulso nervoso. O que acontece é que, além de ser uma célula polarizada, o neurônio também é uma célula excitável, o que significa que é extremamente sensível a estímulos tanto externos quanto internos. Ao receber um estímulo, inicia-se uma abertura de canais de sódio pela membrana da célula, o que libera a entrada desses íons que normalmente ficam na parte externa. Essa entrada causa uma mudança de carga elétrica no interior do neurônio. Se a carga elétrica no interior do neurônio chegar ao valor de menos 55 mV, também chamado de limiar de ação, ocorre então uma alteração no potencial elétrico da célula, formando assim um potencial de ação, chamado também de impulso nervoso. Caso o estímulo não seja forte o suficiente para fazer com que o interior da célula atinja esse valor, não haverá formação do impulso nervoso. A formação desse fenômeno ocorre nos dendritos do neurônio. O impulso nervoso, então, atravessa todo o corpo neuronal, sendo conduzido rapidamente pela bainha de mielina, chegando então na extremidade do axônio, onde localizam-se os botões sinápticos, onde formam-se as sinapses. Os neurônios fazem comunicação entre si por meio das sinapses nervosas. A sinapse ocorre quando os botões sinápticos do axônio de uma célula fazem conexão com os dendritos de outra. Essa conexão pode ser classificada como elétrica ou química. Nesse vídeo, podemos ver o momento que duas células neuronais isoladas conectam-se uma com a outra, formando uma sinapse. É possível visualizar o axônio da primeira célula juntamente com suas ramificações que se movem buscando por uma conexão. É possível também visualizar os dendritos da segunda célula, aos quais os botões sinápticos irão se conectar. A célula que inicia a conexão usando seu axônio e é responsável por repassar a informação chama-se célula pré-sináptica, enquanto a célula que recebe essa informação com seus dendritos chama-se célula pós-sináptica. Nas sinapses elétricas, as células pré- e pós-sinápticas estão diretamente ligadas por canais chamados junções abertas. Isso permite uma passagem direta de correntes de um neurônio ao outro. Essa passagem ocorre de maneira mais rápida, por isso esse tipo de sinapse é extremamente útil em partes do sistema que precisam de respostas ágeis, porém pouco flexíveis. As sinapses químicas são os tipos mais comuns de sinapses. O impulso nervoso, ao chegar aos botões sinápticos, faz com que essas vesículas sinápticas presentes nessa região difundam-se à membrana da célula, causando a liberação de neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas produzidas, armazenadas e liberadas pelos próprios neurônios e servem para guardar e enviar informações de uma célula neuronal a outra por meio da transmissão sináptica.
ficam resguardadas em pequenas vesículas sinápticas até que sejam liberadas pelo impulso nervoso para seguirem caminho até a próxima célula. Em seres humanos, existem mais de 40 neurotransmissores com funções distintas, como por exemplo a acetilcolina, o primeiro neurotransmissor a ser descoberto e que trabalha no processo de contração muscular. Em geral, estão divididos em duas classes principais. Neurotransmissores excitatórios causam a despolarização na membrana da célula pós-sináptica, tornando-a mais positiva. Transpassam a mensagem de que a célula receptora, seja outro neurônio ou um tecido muscular, deve agir. Exemplos de neurotransmissores excitatórios é a histamina, o glutamato e o aspartato. Neurotransmissores inibitórios causam a hiperpolarização na membrana da célula pós-sináptica, tornando-a mais negativa. Tornam menor a possibilidade da célula receptora de produzir algum impulso nervoso. Exemplos de neurotransmissores inibitórios é a serotonina e o ácido gama-aminobutírico. Certos neurotransmissores, como a dopamina e a própria acetilcolina, possuem papéis tanto excitatórios como inibitórios, dependendo dos receptores presentes nos dendritos da célula pós-sináptica. Receptores ionotrópicos são canais iônicos formados por proteínas que, ao terem contato com o neurotransmissor, podem se abrirem, permitindo a entrada de íons extracelulares. Podem causar efeitos excitatórios ou inibitórios, dependendo dos íons que entrarem na célula. Possuem uma resposta mais rápida ao neurotransmissor. Já receptores metabotrópicos não são canais em si, mas proteínas capazes de ativar reações bioquímicas no neurônio que então causam a abertura indireta de canais iônicos. Possuem uma resposta mais lenta ao neurotransmissor. O processo de formação e captação de informação de um neurônio ao outro ocorre então da seguinte forma: a célula neuronal inicial recebe algum tipo de estímulo que, se conseguir causar uma reação excitatória suficiente, faz com que o neurônio produza um potencial de ação que é transmitido rapidamente por todo o corpo axonal até a sua extremidade, onde pode liberar correntes elétricas ou neurotransmissores de suas vesículas. Esses neurotransmissores passam pela fenda sináptica até atingir os receptores pós-sinápticos da próxima célula, que podem ou não produzir mais potenciais de ação e mandá-los adiante por toda a rede neuronal. O transporte de informações pelos neurônios é de grande importância para o desempenho geral do sistema nervoso e do corpo humano como um todo. Por isso, é necessário entender seu funcionamento primeiramente, para que possamos então entender o funcionamento do resto do corpo. Esse foi meu trabalho para a matéria de Anatomia Humana 2 com a professora Kátia Pruspino. Muito obrigada!